Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre história da química. Nesta aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da fisicoquímica no século XIX. Nós trataremos de alguns aspectos relacionados ao nascimento da fisicoquímica no século XIX. Falaremos um pouco sobre a natureza do calor, termoquímica, gases e a teoria cinética, cinética de reação e equilíbrio químico, e faremos algumas considerações ao final. O nascimento da fisicoquímica no século XIX. Durante o século XIX, a área de fisicoquímica se desenvolveu paralelamente às áreas de química orgânica e inorgânica. Sobre essas duas áreas, nós tivemos vídeos anteriores que nós tratamos com bastante detalhes sobre diversos aspectos relacionados à evolução e à consolidação da química orgânica, bem como a organização da química inorgânica. Os principais progressos ocorreram nos campos da cinética, termodinâmica e eletroquímica. Desses estudos de fotoquímica e colóides também tiveram início nesse período, mas os avanços nessas áreas somente vieram a ocorrer no próximo século. Os desenvolvimentos da teoria cinética e da termodinâmica ocorreram de forma paralela, tiveram suas bases na física do século XIX. Nesse período, muitos químicos estavam muito mais preocupados com as descobertas qualitativas na área da química orgânica, desconsiderando as leis matemáticas. Os físicos, por outro lado, empregavam materiais químicos e tentavam fazer generalizações, a partir dos resultados obtidos de substâncias específicas para casos gerais, como gases, ideais, líquidos, sólidos, cujas propriedades poderiam ser explicadas por leis gerais. Nós vimos em vídeos anteriores sobre toda a evolução e a consolidação da química orgânica, e todo aquele trabalho foi realizado sem qualquer fundamentação matemática. Os químicos estavam preocupados com substâncias específicas e, com base naquelas substâncias, eles criaram todo um arcabouço que culminou com a teoria estrutural orgânica. Os físicos, por outro lado, e nessa área vamos incluir depois os físico-químicos, estavam preocupados em estudar as substâncias, mas olhando assim de uma forma diferente, tentando entender o comportamento geral dos gases, o comportamento geral dos líquidos e dos sólidos, e não casos específicos, procurando sempre encontrar leis mais gerais. Ocasionalmente, os químicos faziam alguma observação que era apropriada pelos físicos, que a investigavam em mais detalhes. Todavia, outros químicos não prestavam muita atenção na descoberta. Como exemplo disso que acabamos de falar, citamos a observação feita por Gay-Lussac, que era um químico, de que um gás, ao se expandir no vácuo, e aqui eu destaco que neste processo o gás não realiza trabalho, esse gás não sofre mudança de temperatura. Essa informação foi utilizada pelos físicos quando começaram a estudar o comportamento dos gases, mas não por outros químicos. Apesar desses aspectos, aos poucos, a área de fisicoquímica se consolidou como um ramo da química. Isso, estamos falando do século XIX, em outras palavras, enquanto vários químicos estavam trabalhando no sentido da consolidação da área de química orgânica, esse outro grupo de químicos que tinha interesse também no entendimento dos processos de uma forma mais quantitativa, na aplicação da matemática, na descoberta de teorias e equações que explicassem o comportamento geral dos gases, dos líquidos e dos sólidos, esse grupo também estava atuando. E, nesse sentido, a data de nascimento da fisicoquímica ela é sempre tida como sendo 1887, ano que apareceu a primeira edição do Jornal de Fisicoquímica, Estequiometria e Teoria da Afinidade. O nome desse jornal
originalmente, o nome em alemão está aqui embaixo, aí eu coloquei uma tradução em português, para dar uma ideia do significado de que essa revista tratava. Essa primeira revista de fisicoquímica era editada por Friedrich Wilhelm Oswald e Jacobus Henricus van 't Hoff. Contou com o apoio irrestrito de Svante August Arrhenius. Esses químicos, físico-químicos, nós trataremos dos trabalhos deles ao longo dessa apresentação. Aqui você tem uma imagem do Oswald, nasceu em 1853, morreu em 32, químico alemão, um dos fundadores, como eu acabei de dizer, da fisicoquímica e fundador desse jornal. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1909. Você observa que ainda com 55, 56 anos de idade. A natureza do calor. Vamos partir desse momento falar de vários aspectos, de vários ramos associados, né, com o que veio a ser cunhado de fisicoquímica. Nós vamos começar nossa apresentação, então, falando sobre a natureza do calor. Desde os tempos antigos, a humanidade especulava sobre a natureza do calor. O fogo era um dos 4 elementos. Nós já vimos que esses elementos eram o fogo, a terra, a água e o ar. E o fogo deles era o mais quente. No período da Revolução Científica, que ocorreu essencialmente centralizado aí no século XVII, acreditava-se que o fogo era uma substância e para alguns era composto de átomos. Para Robert Boyle, químico e filósofo natural irlandês, existiam partículas de fogo que se impregnavam nos corpos durante a calcinação. Para Robert Hooke, químico inglês que trabalhou durante muito tempo juntamente com Robert Boyle, o calor se originava do movimento das partículas dos corpos. Observe que, como nós veremos no decorrer dessa apresentação, Robert Hooke já tinha uma visão bem mais avançada. Estava pensando que o calor estava relacionado com o movimento de partículas. Durante o século XVIII, Joseph Black, médico e químico escocês, que nós vimos, deu grande contribuição para o desenvolvimento da química pneumática, é o descobridor do gás carbônico, ele estabeleceu também os fundamentos da calorimetria. E para ele, o calor era um fluido que podia ser absorvido pelos corpos ou sair deles. Black introduziu o conceito de calor latente, imaginando que o gelo, ao se fundir, combinava com o calor. A água, ao se combinar com mais calor, chegava a um ponto que entrava em ebulição. Black foi bastante pioneiro e estava bastante à frente do seu tempo, quando ainda, na segunda metade do século XVIII, não apenas contribuiu para o desenvolvimento da química pneumática, mas também para o estudo sobre a natureza do calor. Outro cientista que foi um dos pioneiros no estudo do calor é Lavoisier, do qual nós falamos bastante em um vídeo anterior. Lavoisier aderiu à teoria do fluido e incluiu em sua tabela dos elementos, publicada em seu livro, o elemento que ele chamou de calor. E esse calor, ele deu o nome de calórico. Então, para Lavoisier, elementos tal como oxigênio eram compostos de calórico combinado com o que ele chamou de base elementar do gás. Ou seja, o calórico era um elemento e o oxigênio, né, o elemento oxigênio, não era algo simples, era formado pelo calórico mais uma base elementar. Ou seja, o elemento oxigênio era algo mais complexo do que o conceito de elementos que nós temos hoje. Isso para Lavoisier. E a primeira evidência experimental sobre a natureza do calor foi fornecida por Benjamin Thomson, também conhecido como Conde de Rumford. Ele é um físico e inventor britânico que nasceu em Massachusetts.
Ele observou que uma grande quantidade de calor era gerada durante o processo de fabricação de canhões. Benjamin Thompson serviu como conselheiro do governador da Baviera e durante a Guerra de Sucessão da Baviera, que ocorreu entre 1778 e 1779. Ele supervisionava a fabricação de canhões e observou que o atrito gerado durante esse processo liberava calor. Rumford, então, em 1798, planejou um experimento em que um pedaço de ferro ou um outro metal utilizado para fazer um canhão foi colocado dentro de uma caixa e submetido à perfuração. O calor gerado durante a perfuração com a broca conectada a um torno foi meticulosamente medido. O torno era movido com auxílio de 2 cavalos. Ele então correlacionou o calor gerado com o trabalho realizado pelos cavalos. Dos seus experimentos, Rumford concluiu que, abre aspas, parece-me extremamente difícil, se não impossível, formar qualquer ideia distinta de qualquer coisa sendo excitada ou comunicada de maneira como o calor foi comunicado nesses experimentos, a menos que seja movimento. Observa que Rumford claramente mostra aqui, na sua conclusão, que para ele o calor está relacionado ao movimento de alguma coisa no material. Rumford continuou por anos a defender a ideia de que o calor tinha natureza dinâmica. Apesar dos seus esforços, dos seus resultados, dos seus trabalhos publicados, muitos dos seus contemporâneos não se convenceram de sua teoria. John Dalton, do qual nós já falamos bastante, que deu uma importante contribuição com a teoria atômica, por exemplo, ele descreveu seus átomos de gases como sendo esferas rodeadas de calórico, que era responsável pela repulsão entre as partículas. Dalton, que era um cientista natural, filósofo natural muito importante, na sua própria teoria, ele ainda mantinha o calórico. Somente na década de 1840, observa aí já quase na final da primeira metade do século XIX, é que a teoria do calórico foi finalmente descartada. Nessa época, o conceito de energia estava começando a se desenvolver de uma forma mais concreta, de uma forma mais com bases mais científicas. E as principais contribuições nesse campo vieram de Julius Robert von Mayer, que é um físico alemão, e James Prescott Joule, físico e matemático inglês. Julius Mayer encontrou uma relação numérica de equivalência entre o trabalho mecânico realizado e o calor produzido. Seu trabalho, entretanto, não chamou a atenção de outros pesquisadores da época. Basicamente, passou quase que despercebido. Todavia, o trabalho de Joule, ou Joule, que havia sido aluno de Dalton, ele investigou o efeito da passagem de uma corrente elétrica sobre o aquecimento de um corpo. Ele então realizou experimentos com um dínamo e demonstrou a equivalência de calor e outras formas de energia. Ou seja, o calor e outras formas de energia estavam relacionados, era possível encontrar uma relação. Ele estabeleceu, então, o princípio da conservação da energia e, finalmente, defendeu a teoria mecânica do calor, tendo feito várias determinações muito precisas sobre o equivalente mecânico do calor. Vocês têm nessa imagem um equipamento utilizado por Joule para a medição do equivalente mecânico de calor. Nesse equipamento, durante essas medidas, tá, o trabalho realizado por um peso em queda, ele movimenta essas pás que convertem essa queda, né, esse trabalho, né, de queda, num movimento de rotação das pás
que agitando a água aquece a água. Ou seja, Joule fez medidas muito precisas com esse equipamento, mostrando que um peso ao cair, tá, realiza trabalho e o trabalho é convertido em calor. Vamos falar um pouco sobre termoquímica. E eu comentei anteriormente que um dos pioneiros no estudo da termoquímica foi o médico e químico escocês Joseph Black, recordando mais uma vez um dos pioneiros e importantes nomes do estudo da química pneumática. Black, além de introduzir o conceito de calor latente, mostrou que a quantidade de calor pode ser estimada medindo a quantidade de gelo que é fundida. Esse princípio foi empregado por Lavoisier e Laplace, que utilizaram um calorímetro de gelo em seus experimentos. Vocês têm nessa imagem aqui à direita um calorímetro de gelo de Lavoisier e Laplace. Laplace era um matemático e essa parceria é uma parceria que durou durante muitos anos no estudo da calorimetria. Os trabalhos de Lavoisier nesse campo foram realizados em colaboração, grande parte, com Laplace. Essa é uma imagem retirada de um dos livros do Lavoisier, desenho feito por Marie Lavoisier. Se observa os detalhes desse calorímetro, onde colocava aqui dentro um tanto de gelo com água e recolhia a água que era formada pela fusão do gelo, tá? E daí ele fez as várias medidas. Ou seja, entre 1782 e 1784, Lavoisier e Laplace empregaram esse calorímetro que eu mostrei para vocês para medir a quantidade de calor produzida por muitas transformações químicas, estabelecendo assim os fundamentos da termoquímica. Ou seja, realizavam transformações químicas, essas transformações liberavam calor, esse calor fundia o gelo, em função da quantidade de água formada aqui, sabia-se, ele relacionava isso com tanto de calor liberado na reação. O calor latente ou calor de transformação é uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto seu estado físico se modifica. É dado por essa equação aqui, que é a quantidade de calor em caloria ou joule, é igual a massa em grama ou quilo vezes L, que é o calor latente. Tá? Lavoisier e Laplace realizaram vários experimentos também sobre respiração humana. Tá? E eles concluíram que respiração é um tipo de combustão, onde o oxigênio é convertido em dióxido de carbono. Novamente, aqui à direita, vocês podem apreciar um desenho, também feito por Marie Lavoisier, e ela própria se representa na cena dos experimentos, conforme nós já comentamos anteriormente, ela teve participação ativa em todos os trabalhos de Lavoisier. Aqui agora é um trabalho sobre respiração, ou combustão, um tipo de combustão. Você observa o assistente aqui de Lavoisier, essa imagem está pequena, mas ele está com a máscara e todo o ar que ele respirava era recolhido, e o experimento feito de uma forma muito controlada, tá? Em um desses experimentos, ele colocou uma cobaia dentro de um calorímetro de gelo por 10 horas. Coitada da cobaia, né? Mas, enfim, eles depois fizeram um experimento controle, realizando a combustão de uma amostra de carvão. E o resultado mostrou que era necessário realizar a combustão de 10 onças e meia. Uma onça, que era a unidade usada na época, corresponde a 28,35 gramas. Então, isso é aproximadamente aí umas 300 gramas de carvão para fundir a mesma massa, a mesma quantidade de gelo que foi fundida pela cobaia durante as 10 horas. Ou seja,
A cobaia, durante o processo de respiração, está liberando calor e o gelo está fundindo. E, ao queimar o carvão, também o gelo fundiu. Medindo a quantidade de gelo que foi fundido, ou seja, de água que ele recolheu, ele observa que, durante 10 horas, aquela pequena cobaia, ela produz lá, ela é capaz de fundir tanto gelo quanto a queima, a combustão de aproximadamente 300 gramas de carvão. Lavoisier e Laplace, então, concluíram o seguinte, abre aspas, a respiração é um tipo de combustão reconhecidamente muito lenta, mas de outra forma exatamente igual à combustão do carvão. Feche aspas. Observe a perspicácia de Lavoisier e Laplace na conclusão, na análise dos resultados dos seus experimentos. Um experimento muito bem planejado, um experimento muito bem executado e um experimento muito bem interpretado. Nós estamos falando, esses experimentos de Lavoisier ocorreram no século XVIII, no final do século XVIII ainda. Tá? Portanto, há mais de 200 anos, em torno de uns 230, 240 anos. E olha a interpretação precisa que ele dá. É muito importante que nos dias de hoje, quando nós realizamos experimentos, estou fazendo aqui um parênteses, não só que o experimento seja bem feito, seja bem planejado, seja bem conduzido, mas você tem que gastar tempo para interpretar, para analisar as consequências dos resultados que você obteve. E Lavoisier, nós já havíamos mencionado antes, ele era muito preciso nesse tipo de análise. Lavoisier, como nós já dissemos, teve uma vida extremamente ativa, realizando trabalhos dos mais diversos e muitas pesquisas. E pouco antes de morrer, em 1794, ele retomou seus experimentos e mostrou que a combustão do oxigênio aumentava durante o processo de digestão, bem como durante a realização de exercícios. Observa, naquele experimento que nós mostramos na imagem anterior, o indivíduo que estava sendo objeto de estudo punha uma máscara e ele recolhia todo o CO2 que era liberado no processo de respiração. Ele já havia associado o teor, a combustão, né, do carvão com a quantidade de CO2 produzida durante a respiração, e ele observou que se o indivíduo estava em jejum ou se o indivíduo havia feito alguma refeição, logo após a refeição, quando estava no processo de digestão, a combustão do oxigênio era mais intensa, bem como durante a realização de exercícios. Esses trabalhos de Lavoisier, eles foram, ou seja, trabalhos nessa área de termoquímica, pouca coisa foi feita até o início, lá até os anos 30, década de 1830, quando esse físico e médico suíço, Germain Henri Hess, iniciou uma intensa série de trabalhos nessa área. Os resultados dos trabalhos de Hess culminaram em 1840 com uma lei que recebe o seu nome, que é a Lei de Hess, que é assunto estudado por todo aluno que faz uma disciplina de físico-química ou química geral. Segundo a Lei de Hess, a variação do calor de uma reação depende apenas dos estados inicial e final, sendo independente do caminho de reação. Ou seja, você parte de um reagente AB para produzir um produto CD. Não interessa quais são os compostos intermediários, o que interessa apenas é de onde você parte e o produto final. Nas décadas de 1850 e 1860, outras pesquisas nessa área foram realizadas pelo químico dinamarquês Julius Thomsen e pelo francês Marcelin Berthelot. Berthelot inventou a bomba calorimétrica, que nós usamos, e cunhou os termos endotérmico e exotérmico. São dois termos comuns para qualquer estudante de química, seja química geral, seja físico-química. Nós empregamos esses termos. Endotérmico, quando uma transformação resulta na absorção de calor, e exotérmico, quando a transformação resulta
na produção, na eliminação de calor. Berthelot sugeriu ainda que reações espontâneas ocorrem sempre com liberação de calor. Essa conclusão, posteriormente, se mostrou errônea. Hoje nós sabemos disso, que a espontaneidade da reação ela está associada a um outro parâmetro chamado energia livre, que está, assim, relacionada com o calor ou entalpia da reação. Tá? Vamos falar agora um outro aspecto relacionado aí com o objeto de investigação da área de fisicoquímica, que são os gases e a teoria cinética dos gases. Esse assunto também é muito importante e foi estudado extensivamente no século XIX. Mas nós devemos lembrar que um dos pioneiros no estudo experimental das propriedades dos gases foi Robert Boyle. Isso ainda no século XVII. Ele investigou a relação entre a pressão e o volume de uma quantidade fixa de ar. O tema do trabalho de Boyle é bastante conhecido por estudantes de química, até mesmo em nível médio. Mas isso foi no século XVII. Mas até o ano de 1802, pouco trabalho foi feito nessa área. Até que então, o químico francês, Gay-Lussac, investigou a expansão dos gases em função da temperatura. O trabalho de Gay-Lussac envolveu a medida do volume ocupado por uma certa quantidade de gás mantido na temperatura de fusão do gelo, bem como na temperatura de ebulição da água. Ou seja, ele pegou um determinado gás, um certo volume de gás, colocou no recipiente com água e gelo fundindo. Esse gás ocupa um certo volume, imagina bem. Ele pega esse recipiente agora, coloca em água em ebulição. O gás expande de uma certa porcentagem. O que ele observou foi que todos os gases expandiam uma mesma porcentagem do volume que tinham na temperatura de fusão de gelo. Ou seja, se o gás, no volume de temperatura de fusão de gelo, tem um volume V0, ao ser colocado a 100 graus, a temperatura, aqui não estou falando de 100 graus, né? Estou falando da temperatura de ebulição da água, esse gás, em vez de V0, tinha, por exemplo, 1,5 V0, ou seja, aumentou 50%. O volume aumentava de uma certa porcentagem. Ele observou que todos os gases sempre expandiam de uma mesma porcentagem do volume que tinha a 0 graus. Ele fez, então, extrapolação dos resultados e estimou que se ele fizesse o contrário, se ele resfriasse o gás, em vez de elevasse a temperatura, então, se ele reduzisse a temperatura, o volume do gás ia diminuir. Então, por extrapolação, ele concluiu que o gás ocuparia um volume zero a menos 273 graus Celsius. Em seu artigo, Gay-Lussac se referiu aos resultados obtidos por Jacques-Alexander César Charles, do qual nós falamos em vídeo anterior. Charles havia mostrado que gases como oxigênio, nitrogênio e hidrogênio expandem de uma mesma fração em uma mesma temperatura. Muitos anos depois, em 1848, William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, propôs o uso de termômetro a gás, no qual a expansão do gás é uma medida do aumento da temperatura, como uma referência para a calibração de outros termômetros. Essa proposta acabou sendo aceita em 1887 e Thomson, que é um físico, matemático, engenheiro britânico, nascido em Belfast, e ele é muito conhecido por ter desenvolvido essa escala de temperatura absoluta, conhecida como escala Kelvin, onde o zero absoluto é definido como 0K. Ou seja, Kelvin deu uma importância, uma contribuição tão grande para o desenvolvimento da ciência, do estudo dos gases, que em função desses seus trabalhos, da importância dos seus trabalhos, acabou recebendo um título de nobreza, passando a ser conhecido por Lord Kelvin. Em 1829, alguns anos antes aí,
desses trabalhos de Thomson, o químico escocês Thomas Graham, ele iniciou uma série de experimentos também sobre difusão de gases e descobriu uma lei que leva o seu nome, é a lei de Graham. Segundo a lei de Graham, as velocidades relativas de difusão de gases são inversamente proporcionais à raiz quadrada de suas densidades. Eu ponho aqui no canto, está bem pequeno, mas eventualmente vocês podem observar que a velocidade R2, né, velocidade, a taxa de difusão do gás 1, dividido pela taxa de difusão do gás 2, é igual à raiz quadrada da massa molar do gás 2 dividido pela massa molar do gás 1. Graham descobriu essa lei, que recebeu o seu nome, e num artigo que ele publicou em 1833, ele comenta que, abre aspas, a lei não está prevista pela teoria corpuscular de hoje. Ou seja, ele está muito ciente de que essa descoberta desse comportamento de difusão dos gases é algo extremamente novo. Em 1848, Graham continuou estudando esse tema por muitos anos. Ele mostrou que a taxa de efusão de gases é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. E, de fato, é a equação que eu mostrei anteriormente. Aqui eu vou fazer apenas um parêntese para dizer o seguinte: a efusão, botei o conceito aqui para vocês, e a difusão é a propriedade de dois ou mais gases se misturarem espontaneamente. E a efusão é a passagem de um gás através de pequenos poros. Então, aquela equação que eu mostrei no slide anterior está tratando da taxa de efusão, que é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar dos gases. Ele passou a estudar a efusão de substâncias em solução e, no processo, descobriu que algumas soluções aparentes, na verdade, são suspensões de partículas grandes demais para passar por um filtro de pergaminho, pelos poros desse filtro, né? Ele chamou esses materiais de colóides, termo que ele próprio cunhou e que passou a denotar uma classe importante de materiais finamente divididos. Ou seja, os colóides são estudados até hoje em uma área de estudo muito importante. Na época em que Graham fazia o seu trabalho, o conceito de peso molecular estava sendo amplamente estabelecido por meio de medições de gases. A filosofia corpuscular já havia sido aplicada aos gases antes, e Newton tinha mostrado que era possível explicar a pressão de um gás e a lei de Boyle, em termos da... E a lei de Boyle, isso tudo em termos da repulsão entre as partículas, ou seja, tanto a lei de Boyle quanto a questão da pressão dos gases era possível explicar, conforme Newton, considerando a repulsão das partículas. Todavia, o modelo de Newton era estático, e a primeira pessoa que propôs um modelo dinâmico ou cinético foi Daniel Bernoulli. Retornando aí um pouco antes, né? 1738, quer dizer, quase um século antes, vamos dar um pulo para trás aí, para a gente falar do desenvolvimento dessa teoria cinética dos gases. Nessa data, Daniel Bernoulli assumiu que os gases consistem de um imenso número de partículas de tamanho negligenciável. Essas partículas, em movimento rápido, não exercem força umas sobre as outras, exceto quando elas colidem. A pressão é causada pelas partículas bombardeando as paredes do vaso, que as contém. Ele mostrou que a lei de Boyle podia ser derivada desse modelo. O desenvolvimento matemático completo da teoria cinética dos gases foi feito, mais de um século depois, pelo físico alemão Rudolf Clausius. Rudolf Julius Emanuel Clausius nasceu em 1822 e morreu em 1888, físico e matemático alemão, e um dos fundadores da ciência da termodinâmica. Nessa época em que o conceito de energia já havia sido desenvolvido, e sabia-se que a temperatura de um gás estava relacionada à energia cinética média das moléculas,
Clausius, então, foi capaz de derivar as leis do movimento dos gases, que são familiares hoje, comumente encontradas nos livros de físico-química. O nome de Clausius sempre aparece nos livros de físico-química modernos. E ele descreveu o movimento caótico das moléculas e introduziu o conceito de caminho médio livre, o caminho percorrido pela molécula aí, que ela não sofreria choque. Outra contribuição importante de Clausius foi ter mostrado que para moléculas monoatômicas, a razão dos calores específicos à pressão e volume constantes deve ser 1,67, igual a 1,67. Por outro lado, para moléculas poliatômicas, esse valor é menor. Isso teve uma implicação muito importante, porque com a determinação experimental dessa razão para gases elementares, e tendo encontrado valores abaixo de 1,67, ele apresentou uma evidência física em suporte da hipótese de Avogadro, ou seja, os gases como nitrogênio, oxigênio, eram moléculas diatômicas. O que passou a ser, ou seja, essa hipótese de Avogadro passou despercebida até o Congresso de Karlsruhe, sobre o qual nós falamos amplamente em vídeo anterior. No modelo simplificado de Clausius, todas as moléculas tinham a mesma velocidade. Elas eram pequenas, tinham velocidade, se chocavam. Ele desenvolveu esse modelo aí, modelo matemático, mas elas tinham a mesma velocidade. Esse modelo foi posteriormente desenvolvido pelo físico escocês James Clerk Maxwell, que considerou que existe uma distribuição nas velocidades das moléculas. Em 1859, Maxwell aplicou técnicas estatísticas para resolver o problema. Vocês têm aqui uma imagem à esquerda do James Clerk Maxwell, físico escocês, e logo embaixo Ludwig Eduard Boltzmann, físico austríaco. Posteriormente, em 1871, muitos anos mais tarde, o Ludwig Boltzmann foi capaz de generalizar as leis de distribuição estatística de Maxwell para casos onde existem forças atuando sobre as moléculas. Então, observem, Clausius desenvolve um modelo matemático, mas considera que as moléculas têm a mesma velocidade. Maxwell, ele considera agora que as moléculas têm uma distribuição de velocidade, nem todas as moléculas têm a mesma velocidade, algumas são mais velozes, outras menos, e para cada faixa de velocidade existe uma certa porcentagem de moléculas. E Ludwig Boltzmann, então, mais tarde, faz uma generalização e leva em conta as forças que atuam sobre essas moléculas. Observa como é que a ciência avança. São décadas de estudo. Esses primeiros estudos quantitativos sobre gases para identificar a relação entre pressão e volume de um gás começa com Robert Boyle, no século XVII, e vai avançando pelo século XVIII, e quase já no final do século XIX, Boltzmann ainda faz uma melhoria nesses modelos. Ciência é assim. Em determinadas áreas, como nós temos visto ao longo desse curso, vão avançando ao longo das décadas, e em muitos casos os modelos propostos são totalmente descartados, em outros casos, como é o caso que nós estamos vendo aqui agora, os modelos são aprimorados e vão sendo cada vez mais sofisticados, de modo a explicar melhor o comportamento do sistema sob estudo. Aqui vocês estão vendo que, diferentemente dos químicos que estavam muitas vezes, os químicos orgânicos, que estavam muitas vezes preocupados com a estrutura, com a propriedade de uma molécula em particular, os físicos ou físico-químicos agora estão preocupados em descrever o comportamento geral de uma classe. No caso aqui nós estamos falando de gases. Maxwell continuou então os seus estudos, tá? Embora tenha sido aprimorado por Boltzmann, aquelas equações, Maxwell derivou uma equação que associa a viscosidade do gás com sua densidade e o caminho livre médio e a velocidade média das moléculas. Lembra que nós estamos falando que o modelo de Maxwell agora
leva em conta uma distribuição estatística de velocidade das moléculas. Com isso, realizando medidas experimentais de viscosidade, ele conseguiu estimar o caminho médio livre dessas moléculas. Com esse valor, foi possível estimar o número de moléculas por unidade de volume, desde que o diâmetro das moléculas fossem conhecidas. Tá? Outro químico e físico austríaco que deu uma contribuição importante nessa área foi Johann Joseph Loschmidt, que em 1865 sugeriu um método para determinar o diâmetro das moléculas. Em função disso, o número de moléculas por centímetro cúbico ficou conhecido como o número de Loschmidt. Em 1869, Henri Victor Renault, nós comentamos brevemente sobre ele quando falamos do Congresso de Karlsruhe. Mendeleev havia trabalhado um pouco com Renault, e nessa época aqui, Renault, juntamente com Émile Hilaire Amagat, demonstraram que todos os gases, em certa extensão, têm comportamento que se afasta do ideal. O comportamento ideal é dado por essa equação que vocês conhecem, todos conhecem bem, né? Que pressão vezes volume é igual a nRT. Ou, às vezes, essa é relação moderna, né? Às vezes era dado por PV igual a RT. Tá? Em 1873, Johann Diederik van der Waals, físico holandês, desenvolveu uma equação para descrever o comportamento dos gases reais. A equação agora é bem mais complexa, envolve outros parâmetros, tá? Mas aí você tem uma relação entre pressão, volume, algumas constantes, e é igual a RT. No trabalho de van der Waals, esse desvio do comportamento ideal que os gases têm sob determinadas condições e são devidas a forças de atração entre essas moléculas. Muitas dessas forças são conhecidas, inclusive, como forças de van der Waals. Aqui aparece um outro personagem pouco conhecido, mas eu gostaria de destacar a presença dele aqui nessa apresentação, que é Thomas Andrew. Thomas Andrews nasceu em 1813, morreu em 1885, é um químico e físico irlandês. Ele notabilizou-se por trabalhos sobre transição de fases entre gases e líquidos. Em 1869, Thomas Andrews estudou o comportamento de gases sob pressão e desenvolveu o conceito de temperatura crítica, como a temperatura acima da qual um gás não se liquefaz. Então, chama muita atenção desse aspecto, porque já era possível, embora muito antes disso, muitos gases haviam sido liquefeitos por Faraday, por exemplo, e outros pesquisadores, só que alguns gases, como o nitrogênio, eram chamados de gases permanentes, em função da impossibilidade de liquefazê-los naquela época. Com o conceito de temperatura crítica desenvolvido por Thomas Andrews, fica claro que seria possível liquefazer, sim, outros gases, desde que a temperatura fosse abaixo dessa temperatura crítica. No caso do nitrogênio, a temperatura crítica, depois descobriu-se, é menos 141,1 graus Celsius. Ou seja, para você liquefazer um gás, ele deve ser comprimido. Em alguns casos, por exemplo, se essa temperatura crítica for acima da temperatura ambiente, basta que você comprima e, num dado momento, ele vai se liquefazer. Mas se essa temperatura crítica for muito baixa, quando a temperatura do sistema não for reduzida abaixo desse ponto crítico, o gás não se liquefaz. Esse conceito, muito importante, foi desenvolvido por esse químico e físico irlandês. Tá? Nos últimos 30 anos do século XIX, tá? Os últimos 30 anos do século XIX, de fato, correspondem a um período de muitos debates sobre a existência ou não de átomos. Os químicos orgânicos, como nós já dissemos, estavam envolvidos na síntese de diversos compostos. E a maioria tomava por certo a existência dos átomos,
estava muito preocupado em provar ou não a existência, aceitava a existência dos átomos. Para muitos químicos, o atomismo era apenas uma hipótese, para a qual não havia qualquer evidência experimental. Esse tema, nós retornaremos nesse tema do atomismo, num dado momento, até que vamos mostrar como ele é finalmente aceito. Falando um pouco mais sobre a questão do atomismo, as evidências experimentais para a comprovação da existência dos átomos começaram a surgir apenas no início do século XX. Note que John Dalton havia proposto a sua teoria no início do século XIX e durante todo o século XIX, até o seu final, muitos químicos não aceitavam a existência dos átomos, achavam que era apenas uma hipótese, que átomos em si não existiam. Os químicos orgânicos, como eu disse, aceitavam, mas estavam muito preocupados com a natureza dos átomos. E no início do século XX, J.J. Thomson identificou os raios catódicos como sendo partículas de eletricidade. Rutherford e Soddy explicaram o fenômeno da radioatividade em termos atômicos. Enquanto o espintariscópio de Crookes permitiu a detecção de desintegrações atômicas individuais. Esse equipamento, inventado por Crookes no início do século, ele já não tem absolutamente mais aplicação alguma, totalmente fora de uso, mas foi um aparelho importante. Em 1905, Albert Einstein explicou o efeito browniano em termos moleculares e desenvolveu um tratamento matemático para o fenômeno. Alguns anos mais tarde, em torno de 1909 e 1911, Jean-Baptiste Perrin, um físico francês, estudou o movimento browniano e foi capaz, inclusive, com esses estudos, estimar o valor do número de Avogadro. Observe que a hipótese de Avogadro foi lançada por Avogadro em 1811, um século depois. Perrin é capaz, então, de determinar um número que veio a ser chamado, que é então chamado de número de Avogadro. O valor para esse número obtido por Perrin estava em concordância com o encontrado por Rutherford e Boltwood em 1911. Aqui você tem uma imagem de Perrin com sua meia-idade aí, tá? Ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1926. Era um professor muito importante na sua época. Nesse slide, nós temos aqui duas imagens retiradas da Wikipédia desse espintariscópio, que, como eu disse, é um dispositivo que praticamente não tem uso nos dias atuais. Ele era destinado a observar desintegrações nucleares causadas pela interação de radiação ionizante com um cintilador. Ele foi inventado em 1903 por William Crookes. Tá? Bom, continuando então, em seus experimentos, Rutherford e Boltwood contaram o número de partículas alfa emitidas por uma amostra de rádio. Também mediram o volume de hélio que era produzido no intervalo de tempo. As partículas alfa são emitidas e produz-se hélio. Com essas informações, considerando que todos os átomos de hélio são oriundos das partículas alfa, foi possível calcular o número de átomos de hélio num determinado volume. Com todas essas evidências, a oposição à teoria atômica finalmente foi vencida e até mesmo Oswald, que era um dos físico-químicos, um dos fundadores da físico-química e era cético em relação à existência de átomos, acabou se convertendo ao atomismo. Contamos brevemente alguns desses fatos, porque a físico-química, como as outras áreas da ciência, começaram a se desenvolver de uma forma muito complexa, com muitos experimentos sofisticados, e aqui rapidamente demos um salto no iniciozinho do século XX, estamos falando do século XIX especificamente, mas
no início do século XX, para mostrar que toda essa evolução da teoria cinética dos gases acaba que culmina com esses últimos experimentos que eu mostrei para vocês, tá? Com a teoria do movimento browniano, com as medidas experimentais de movimento browniano, com os trabalhos de Rutherford Boltwood sobre desintegração de partículas radioativas, culminando então com vários tipos de medida do número de átomos por um determinado volume, e essas evidências todas estavam dando suporte à existência de átomos. Basicamente, no início do século XX, o atomismo ele deixa de ser uma hipótese para muitos, e mesmo os mais céticos, como eu disse, Oswald, acaba se convertendo. Vamos tratar agora de um outro tema, assunto da área de físico-química, que é cinética de reação e equilíbrio químico. Quando nós tratamos de cinética, estamos tratando da velocidade do tempo necessário para uma reação ocorrer. Então, um assunto que sempre preocupou muitos químicos foi a natureza da afinidade química. Sobre isso, nós tratamos em vários momentos, e em um vídeo em particular, tratamos sobre o início dos estudos sobre afinidade química. E, embora nós tenhamos, nas últimas aulas, tratado de outros temas, como química orgânica e inorgânica, a afinidade química ela continuou sempre preocupando vários químicos. Dessa forma, os primeiros estudos sobre a cinética tiveram como motivação o entendimento e a quantificação das forças de afinidade. Um dos primeiros estudos nesse sentido deve-se ao químico Friedrich Wenzel, que realizava estudos no sentido de medir a afinidade por meio da observação da velocidade com que metais se dissolviam em ácidos. Friedrich Karl Wenzel nasceu em 1740, morreu em 1793. Foi um químico e metalurgista alemão. Ele foi o primeiro a anunciar a noção de equivalente grama e a publicar uma tabela de pesos equivalentes de ácidos e bases. Posteriormente, Jeremias Benjamin Richter compôs uma tabela mais extensa de pesos equivalentes. A tabela de Richter ficou bastante mais conhecida, né, do que aí os próprios trabalhos de Wenzel. Embora o resultado esperado por Wenzel não tenha sido alcançado, esse estudo corresponde talvez à primeira investigação relativa à velocidade de reações. Com base em seus dados experimentais, Wenzel propôs que os metais podiam ser arranjados em ordem de afinidade por um determinado ácido. E ele ainda observou que, ao variar a quantidade do ácido, reduzindo a concentração pela metade, o tempo de dissolução do metal ficou 2 vezes maior. Observa que aqui nós temos os primeiros estudos sobre cinética, ou seja, a velocidade com que a reação acontece. Ele faz um experimento, coloca o metal e verifica, na presença de uma certa quantidade de ácido, e verifica quanto tempo que aquele metal gasta para ser dissolvido. E faz medidas para vários metais, para vários ácidos, e verifica que alguns metais reagem mais rapidamente que outros. Ou seja, o metal, de acordo com Wenzel, teria mais afinidade pelo ácido. Outro experimento importantíssimo é esse que eu acabo de mencionar. Ele põe uma determinada quantidade de metal numa quantidade de ácido. Gasta um tempo para que ele seja dissolvido. Quando ele reduz a concentração pela metade, a dissolução fica mais lenta. O tempo é 2 vezes maior agora. Ou seja, esses são os primórdios dos estudos sobre cinética química. Há tempos era sabido dos químicos que muitas reações não se completavam. Isso já era de conhecimento. Misturava-se 2 reagentes, A mais B, para produzir um reagente C,
e os químicos sabiam que a conversão nem sempre era completa. Com isso, pensava-se que seria possível medir a afinidade por meio da medida da extensão da reação. Em outras palavras, se o reagente A com B é completamente convertido em C, é porque eles teriam uma maior afinidade um pelo outro. Se a quantidade de C produzida fosse muito pequena, é porque a afinidade de A com B seria menor. Essa era a ideia. Lembremos aqui dos trabalhos de Berthollet, que nós já mencionamos anteriormente. E ele também envidou muitos esforços no sentido de, sem sucesso, medir as afinidades. Seus estudos envolviam essencialmente investigação das condições de equilíbrio sobre substâncias reagentes. Nós mencionamos muito sobre o trabalho de Berthollet já há algum tempo atrás, mas seus trabalhos ficaram esquecidos por conta de uma série de controvérsias, de uma série de outros dados que não foram aceitos. Os trabalhos de Berthollet, no sentido das investigações sobre equilíbrio químico, eram, de fato, na época, trabalhos inovadores, mas ficaram esquecidos por 60 anos. Um químico e mineralogista alemão, Henry Rose, que vocês podem apreciar aí a imagem dele, sua meia-idade, ele redescobriu e nomeou o nióbio, esse elemento químico, e ele realizou o doutorado sobre Berzelius, teve muita influência de Berzelius. E Rose é um dos personagens que realizou estudos nessa área na década de 1840 e também na década de 1850. Em seus estudos, Rose reagiu um sal insolúvel, sulfato de bário, com uma solução em ebulição de carbonato de sódio. Ele observou que o uso de quantidades equivalentes dos sais resultava em apenas 10% de obtenção dos produtos. E ao empregar um excesso de 15 vezes de carbonato de sódio, ele obteve 100% de conversão do sulfato de bário em carbonato de bário. Observa, nós estamos falando de 1840, 1850, e agora já começam estudos mais quantitativos. Rose pega uma solução de sulfato, pega uma amostra de sulfato de bário, que é insolúvel em água, põe em uma solução de carbonato de sódio totalmente solúvel, e em ebulição. Parte do sulfato de bário é convertido no também insolúvel, parte do sulfato de bário é convertido no também insolúvel carbonato de bário, mas só 10%. Quando ele usa excesso de carbonato, 15 vezes mais carbonato do que o sulfato, agora todo o sulfato, embora seja insolúvel, acaba que é convertido em carbonato de bário. Isso porque, do conhecimento que nós temos hoje, essas reações, esses sais insolúveis, quando nós dissemos que um sal é insolúvel, na realidade ele existe em equilíbrio com a pequena quantidade solúvel. Tá? Essa época não se sabia disso. Esse é um dos primeiros estudos quantitativos. Quando você se lembrar aí, se recordar dos estudos que você fez sobre solubilidade, constante de solubilidade de um determinado composto, saiba que esses trabalhos pioneiros de Rose são os primeiros. Na verdade, Berthollet fez estudos nesse sentido, mas as quantificações mais detalhadas vieram a ocorrer agora, muitos anos depois, com os trabalhos de Rose. Do ponto de vista da cinética, né, esses trabalhos de Rose estavam relacionados com equilíbrio químico, tá? Não com cinética. O primeiro trabalho de cinética de uma reação considera-se que foi realizado pelo pouco conhecido ainda, né, químico alemão Wilhelm, Ludwig Ferdinand Wilhelm. Nasceu em 1812 e morreu relativamente jovem, em 1864. Embora essa imagem pareça que ele
tem até um pouco mais de idade. Em 1850, ele estudou a hidrólise da sacarose na presença de ácido. Para quantificar o progresso da reação, que produzia glicose mais frutose, ou seja, a sacarose, na presença de ácido, ela é hidrolisada, existe uma quebra na ligação e resulta na formação de glicose e frutose. Para acompanhar esse processo de hidrólise, ele empregou um polarímetro. Como o sinal de rotação ótica da sacarose é positivo, enquanto da mistura da reação é negativo, o progresso da reação pôde facilmente ser seguido pela variação desse parâmetro. O polarímetro já era conhecido, você mede o que nós chamamos de rotação específica. A rotação específica da sacarose, ela tem um valor positivo, e da mistura de glicose e frutose tem um valor negativo. Então, na medida em que a hidrólise vai ocorrendo, o ângulo de desvio da luz polarizada, ele vai reduzindo. Então, pela redução desse parâmetro que nós conhecemos como rotação ótica, ele acompanhou o progresso da reação. Wilhelm mostrou que para cada concentração, para uma dada concentração Z de sacarose, ou seja, você começa com a concentração Z, existe um certo valor de concentração, de rotação específica. Tá? Na medida que a reação vai hidrolisando, a concentração de sacarose vai reduzindo por uma taxa que nós chamamos aqui de dZ no intervalo de tempo dt. E que essa redução podia ser expressa por essa equação. Menos dz dividido por dt é igual a k, que é uma constante, vezes a concentração inicial. Esse é, de fato, um dos primeiros trabalhos de cinética realizados de forma quantitativa. Com isso, como Wilhelm era pouco conhecido, que eu acabei de dizer, o seu trabalho não chamou muita atenção da comunidade química. Apenas 30 anos após sua publicação, é que um outro físico-químico, Oswald, teve sua atenção voltada para os trabalhos de Wilhelm. Mas ele sim merece o crédito por esse estudo pioneiro da velocidade de hidrólise da sacarose em meio ácido. Enquanto o trabalho de Wilhelm permanecia esquecido, como eu acabei de dizer, por 30 anos o trabalho não chamou muita atenção, outros químicos começaram a realizar estudos nessa área também de cinética. Nesse campo destacam-se os trabalhos de Berthelot e Léon Péan de Saint-Gilles. Não confundir aqui Berthelot com Berthollet, que, como eu disse também, realizou estudos sobre equilíbrio químico, cujos resultados não foram aceitos, percebidos na época, e por décadas ele não teve o crédito por esse tipo de trabalho. Berthelot era um dos químicos franceses mais importantes de sua época, e Léon Péan de Saint-Gilles, químico francês, morreu de tuberculose e escreveu 3 importantes memórias em colaboração com Berthelot em 1862, 1863. Observa o período que nós estamos aqui já na segunda metade do século XIX. O que eles fizeram foi investigar a velocidade da reação entre ácido acético e etanol para produzir acetato de etila. Essa é uma reação que hoje em dia nós conhecemos muito bem, né? Também é assunto estudado por estudantes de química em nível médio e cursos de química em nível superior. Você pega um ácido e pega um álcool na presença de uma certa quantidade de ácido, ocorre uma reação e produz um éster. Nesse caso específico, usando ácido acético e etanol, o éster é o acetato de etila. Eles mostraram que a velocidade da reação é proporcional à quantidade dos reagentes e inversamente proporcional
ao volume do sistema. Em outras palavras, se o volume diminui para uma mesma quantidade de reagente, nós estamos falando que a concentração aumenta. Então, refraseando isso, basicamente o que eles mostraram é que a velocidade é proporcional à concentração. Ou seja, se você está trabalhando com a solução mais concentrada de ácido, a reação ocorre mais rapidamente. Ou se você aumenta a concentração do álcool, a velocidade também aumenta, a reação é mais rápida. Espero que tenha ficado claro esse ponto, porque é importante, porque aqui estão falando que a velocidade é proporcional à quantidade e inversamente proporcional ao volume. Ou seja, para o mesmo volume de sistema, se você põe mais quantidade, você aumenta a concentração. Ou, se você tem a mesma quantidade de reagente e reduz o volume do sistema reacional, você aumenta a concentração também. Eles realizaram estudos e mostraram que a quantidade de éster formada dependia da proporção dos reagentes. Por exemplo, ao empregar um equivalente de ácido e de álcool, ou seja, quantidade equivalente de ácido e álcool, o equilíbrio da reação era alcançado com a formação de 66,5% do éster. Ou seja, a reação avançava até um ponto, atingia-se um equilíbrio e o máximo de éster que se obtinha era 66,5% de conversão aí. Ao empregar um excesso de 12 vezes de álcool em relação ao ácido, a conversão deste éster alcançava 93,2%. Observa agora, nós não estamos tratando aqui de velocidade, estamos tratando de equilíbrio. Você põe, usando o palavreado moderno, 1 mol de ácido e 1 mol de álcool, você obtém, quando o sistema atinge o equilíbrio, 0,665 mol do éster. Mas se você emprega 1 mol do ácido e 12 mols do álcool, você obtém 0,932 mol do éster, ou seja, 93,2% do ácido é convertido no éster, obviamente aí com esse excesso de álcool. Infelizmente, esses trabalhos, que também eram pioneiros, estavam aí já no sentido de resultar em descobertas fantásticas, eles foram interrompidos com a morte prematura de Sanjay, como eu acabei de mencionar, por tuberculose. Aos 31 anos, ele veio a falecer e não se tem notícia que Berthelot tenha continuado trabalhos nessa linha. Bom, vocês observam que os estudos sobre equilíbrio estavam avançando por meio dos trabalhos de vários cientistas, mas 2 desses se destacam e são mais conhecidos nos dias de hoje. São comuns encontrar esses nomes nos livros de Química Geral, Físico-Química. E eles se devem a Cato Maximilian Guldberg, químico e matemático norueguês, e o Peter Wagner, que era um químico norueguês. Vocês podem observar nessa figura os dois juntos, à esquerda Guldberg e à direita o Wagner, e eles eram cunhados aí um do outro. Esses químicos também estavam interessados em quantificar as afinidades. Observa que nós começamos falando que um dos motivos que inspiraram, que motivaram a investigação de como que essas reações se davam, era essa procura, essa tentativa de quantificar essas forças que agiam entre as substâncias, chamadas de afinidade. Guldberg e Wagner publicaram em 1864, vocês têm aqui uma referência, esses estudos relativos à afinidade. Olha o título do trabalho deles. Esse trabalho foi publicado na Academia Norueguesa de Ciências e Letras. Tá? Bom, eles iniciaram seus estudos em 1861, publicaram parte desses estudos em 1864, mas em 1867 veio uma publicação muito importante.
E nessa publicação eles disseram, abre aspas, nós pensamos que deve ser possível encontrar valores numéricos para as magnitudes das forças químicas. Nós também pensamos que seremos capazes de encontrar, para cada elemento e para cada composto químico, certos números que devem expressar suas afinidades relativas, da mesma forma que os pesos atômicos expressam seus pesos relativos. Observa aqui a descrição, as conclusões a que se chegaram Gutenberg e Wagner, mas chamando essas interações de afinidades. Gutenberg e Wagner realizaram, então, estudos com sistemas que podiam atingir um estado de equilíbrio dinâmico, como os estudados por Berthollet e St. Giles, ácido acético e etanol, Rose, com sulfatos e carbonatos de bário e potássio. Quando eu digo aqui equilíbrio dinâmico, significa o seguinte: escolheram sistemas em que, por exemplo, o ácido mais o álcool produz o éster, mas o éster vai ser hidrolisado produzindo ácido e álcool. Essa reação acontece numa direção ou na direção reversa até que o equilíbrio seja atingido, ou seja, não progride em nenhuma outra direção, tá? A reação não deixa de ocorrer, continua ocorrendo, mas existe esse estado que é chamado de equilíbrio dinâmico. O mesmo ocorre com sulfatos e carbonatos, como nós já mostramos. Então, Gutenberg e Wagner realizaram estudos com sistemas desse mesmo tipo de comportamento. Vamos esclarecer um pouquinho mais sobre esses trabalhos de Gutenberg e Wagner, que acaba que foram os trabalhos que se tornaram mais conhecidos e eles são mais reconhecidos, de um modo geral, pelo estabelecimento desses estudos dessa lei de equilíbrio. Eles estabeleceram que se duas substâncias A e B reagem uma com a outra para formar duas novas substâncias, A' e B', a força que age sobre A e B é dada por essa expressão, K, P e Q, onde K é uma constante chamada de constante de afinidade, coeficiente de afinidade. Não podia ser outra coisa, eles estão procurando essa afinidade. A reage com B, A tem uma certa afinidade com B. Nesse caso, P e Q são os que eles chamaram de massas ativas. Ou seja, nós estamos falando aqui das concentrações dos reagentes. A expressão KPQ corresponde à massa de A e B, que são transformadas em A' e B' por unidade de tempo. Segundo esses resultados, quando o sistema atinge o equilíbrio, ou seja, A mais B forma A' mais B', mas A' e B', A' reage com B' formando AB. Então, o sistema atinge um equilíbrio. A reação tem uma velocidade numa direção igual à velocidade na outra, ou seja, no ponto de equilíbrio, as concentrações dessas espécies não mudam. Segundo esses resultados, quando o sistema atinge o equilíbrio, as forças que agem na direção de formação de A' e B' são iguais às forças que agem na direção oposta, ou seja, na formação de A e B. Em outras palavras, essas forças que são expressas aí por K, P e Q seria igual à força que age no sentido oposto, K', P', Q'. Essas conclusões ficaram conhecidas como lei da ação das massas. Todos que já estudaram um pouco de química devem se lembrar de ter estudado essa lei da ação das massas. Esses dois químicos são os pioneiros que chegaram nessas expressões. As conclusões de Gutenberg e Wagner correspondem ao que é chamado hoje de lei do equilíbrio. Lei do equilíbrio químico, é claro. Como é comum no desenvolvimento da ciência, conforme casos que nós já discutimos anteriormente,
comunidade química da época não deu muita atenção à publicação de Gutenberg-Wagner. Nós temos vários exemplos ao longo desse curso de ideias inovadoras, resultados importantes, mas que passaram despercebidos pela comunidade química e foram redescobertos décadas depois. Isso também aconteceu com Gutenberg-Wagner, que em 1864, eu tinha mostrado anteriormente, divulgaram seus resultados numa revista norueguesa. Esses trabalhos passaram despercebidos, o que não é de se estranhar, pois é uma língua que pouco conhecida, não é uma língua que tinha importância científica. Então, esse trabalho ficou restrito à comunidade química norueguesa e não foi divulgado, não teve nenhum impacto na comunidade internacional. Em 1867, eles publicaram um novo artigo, que eu mencionei parte das conclusões deles anteriormente, só que dessa vez eles publicaram em francês. Língua que, à época, já não era tão dominante no campo científico como foram algumas décadas. Nós estamos já na segunda metade do século XIX e, quando nós estudamos sobre o Congresso de Karlsruhe, que ocorreu em setembro de 1860, nós comentamos naquela época que grande parte dos químicos participantes eram alemães. Já estava evidente a supremacia da química alemã, a ciência alemã estava ficando já dominante naquele período. A França era importante, indubitavelmente, assim como ainda é importante hoje, mas naquela época o alemão já estava se tornando uma língua muito mais dominante no campo científico, especialmente no campo da química, em função da pujança do desenvolvimento da química nesse país. Que ainda não era um país, né? A Alemanha só foi... o Estado alemão só foi criado em 1870. Novamente, com a publicação em francês, não houve grande impacto. Então, nesse meio tempo, enquanto Gutenberg-Wagner continuava suas pesquisas, outros químicos, como Oswald e Van 't Hoff, trabalhavam na mesma área, investigando casos específicos de equilíbrio químico. Em outras palavras, um determinado tema de investigação científica, ocorre que as pessoas se comunicam de uma forma ou de outra, esses resultados de uma forma e de outra chegam a pesquisadores de diversos países e vários pesquisadores começam a investigar o mesmo tema. Mas, segundo Hudson, o nosso autor que nós estamos seguindo para essa apresentação, Oswald e Van 't Hoff não tinham conhecimento dos trabalhos dos noruegueses. Isso segundo Hudson. Não conferi outras fontes, não sei até que ponto, em qual extensão esses trabalhos eram absolutamente desconhecidos. Até porque eles publicaram em francês. E francês, embora não fosse a língua dominante, era uma língua importante e muitos químicos importantes liam francês. Bom, mas essa é a informação nos dada por Hudson. Alguns anos mais tarde, em 1879, Gutenberg-Wagner publicaram agora um artigo em alemão. Passaram-se aí alguns anos, mais de uma década, quando eles então resolveram publicar um trabalho em alemão. Neste meio tempo, vários trabalhos já haviam sido publicados por outros. O que eles fizeram então nesse trabalho em alemão foi reafirmar suas conclusões iniciais, inclusive indicando que elas haviam sido confirmadas por trabalhos mais recentes de outros químicos. A partir desse momento, eles receberam crédito por suas descobertas e seus trabalhos passaram a ser reconhecidos por todos. Embora Gutenberg e Wagner consideraram as forças de afinidade como sendo responsáveis pela combinação química, essas forças foram introduzidas na formulação da lei da ação das massas apenas com constantes e tiveram pouca relação com o trabalho deles. A importância da teoria desenvolvida está no reconhecimento de que as concentrações das espécies reagentes constituem as massas ativas,
que determinam o equilíbrio resultante da reação em uma direção ou na direção reversa. Em outras palavras, eles consideraram que essa força de afinidade existia. Um composto A tem uma afinidade por um composto B, e essa afinidade ela era, de alguma forma, expressa naquela constante. Mas não houve nenhum avanço no entendimento dessa questão de afinidade. O importante, o grande reconhecimento é que o que eles chamavam de massa ativa ou concentração é que determinava a direção da reação no sentido ou numa direção ou noutra, ou seja, A mais B forma A' e B', ou A' e B' forma AB, sentido reverso. O que é importante destacar que o reconhecimento da importância da concentração e o conceito de equilíbrio dinâmico proposto completa o trabalho de Berthollet de 6 décadas antes, que não havia sido reconhecido. Berthollet já tinha realizado trabalhos nesse sentido, tá? Usando sistemas de equilíbrio, mas à época os seus trabalhos foram descartados e não foram reconhecidos. Agora, 60 anos depois, reconhece-se a importância dos trabalhos de Berthollet, mas Gutenberg e Wagner foram os que deram maior contribuição nesse sentido, e os nomes deles sempre aparecem nos textos atuais. Além dos trabalhos de Gutenberg e Wagner, claro, essas investigações ocorriam em outras partes, e na Inglaterra, trabalhos no sentido de realizar estudos quantitativos no campo da cinética vinham sendo realizados por Auguste George Vernon Harcourt. Harcourt nasceu em 1834, morreu em 1919, ele foi um físico-químico inglês, professor da Universidade de Oxford. Eu chamo a atenção aqui que ele era amigo do matemático também de Oxford, Charles Dodson, que era mais conhecido como Lewis Carroll, e famoso por ter escrito o conto Alice no País das Maravilhas. Eles eram muito amigos. Nos diários de Charles Dodson existem vários registros dos encontros dos dois. Isso é uma informação paralela para chamar a atenção de que esse físico-químico inglês, juntamente com outro matemático também inglês, William Eson, ele iniciou trabalhos sobre cinética química, ou seja, estudos sobre a velocidade das reações. Também foi um dos pioneiros nessa área. O nome dele é pouco conhecido. Gutenberg Wagner é um nome, talvez aí conhecido da maioria de vocês, mas Harcourt não. Enquanto outros pesquisadores estavam investigando reações reversíveis, Harcourt e Eson escolheram investigar uma reação irreversível. E com isso eles concentraram seus esforços no estudo das velocidades das reações. Em outras palavras, concentraram no estudo da cinética química. Eu destaco aqui o trabalho de Harcourt em função da diferença com relação aos trabalhos de Gutenberg e Wagner. Gutenberg e Wagner e outros, como nós mencionamos, escolheram sistemas em que as reações estavam em equilíbrio. Era possível deslocar o equilíbrio na direção direta ou reversa em função das concentrações dos reagentes, das espécies envolvidas. Harcourt fez diferente. A estratégia dele foi escolher uma reação absoluta, irreversível. A reação formava um produto, mas o reverso não ocorria. Com isso, ele podia focar sua atenção, todo o seu tratamento matemático e análise dos seus resultados, não na questão da influência da concentração dos reagentes no equilíbrio, na quantidade de produto formado, mas na velocidade, no tempo necessário para a reação ocorrer. Eles exploraram vários sistemas e, por final, encontraram esse sistema, que agora eu coloquei numa representação moderna para vocês, tá? H2O2 mais 2HI,
dando 2H2O mais I2. Agora eu represento, para ficar até mais fácil, quando você enxerga uma representação moderna, né? Eu tenho evitado fazer isto ao longo da apresentação, mas essa é uma reação clássica em que o iodeto com água oxigenada produz aí I2, e pela coloração da solução é possível você avaliar, inclusive, a extensão, medir o tempo gasto aí quando essa cor aparece. Para vocês terem uma ideia da persistência desses dois, desse químico e esse matemático, durante mais ou menos 30 anos, eles realizaram mais de 30.000 experimentos e, de forma muito rigorosa, estabeleceram a dependência da velocidade com as concentrações dos reagentes. Observa, é muita persistência. Você pega um projeto desse, uma reação relativamente simples, mas nós estamos falando de uma época em que não se conhece, não se sabe como é que as transformações ocorrem. Eles estavam interessados em descobrir, tá, a essência do que ocorre durante uma transformação. Quais são os fatores que afetam a velocidade do processo? Quais são as leis que guiam, tá, que regem aquele processo? Passaram durante 30 anos, mais ou menos 30.000 experimentos. É muita persistência. Eu chamo a atenção disso porque quem realiza pesquisa hoje, existe muito imediatismo, sempre a busca de querendo resultados, mesmo resultados incompletos são publicados. Observa que resultados importantes surgem de um trabalho persistente como esse. Eles estabeleceram, então, essa dependência entre a velocidade da reação e a concentração dos reagentes. Para que isso possa, de fato, ser feito, é importante que você tenha dados confiáveis. No ano de 1895, e aqui eu recordo que o trabalho de Gutenberg e Waage foi publicado, né, a primeira versão lá em francês, não, em norueguês, em 1864, ou seja, 30 anos depois, 31 anos depois, eles descreveram como a velocidade da reação também depende da temperatura. Esse é um outro aspecto muito importante. Claro, com 30.000 experimentos, vocês podem imaginar que eles investigaram muitos parâmetros, fizeram muitas reações em várias condições. E eles descobriram que a velocidade da reação dobra a cada aumento de 10 graus. Tá? Claro, isso tudo por meio de experimentação. Como é que chegaram a 10 graus? Análise dos dados. Se aumenta a temperatura, verifica que o tempo de reação, que a reação ocorre mais rapidamente. Uma vez que você identifica que existe um efeito da temperatura, você passa agora, então, a fazer experimentos mais bem planejados, fazendo variações sistemáticas de temperatura, e com isso descobriram que a cada 10 graus a velocidade dobra, ou seja, o tempo para a reação ocorrer cai pela metade. Fazendo uma extrapolação desses dados, eles concluíram que a menos 272,6 graus não ocorreria qualquer transformação. Tá? Nós falamos do zero absoluto, da escala Kelvin, em outro momento. E isso daí, olha, é basicamente próximo lá do zero absoluto. Foi um resultado impressionante que eles obtiveram, ou seja, no zero absoluto, tá, não existe transformação química, foi a conclusão deles. Não chamou de zero absoluto, claro. Muitas das ideias fundamentais sobre cinética foram também desenvolvidas por outros químicos, tá? Destacando-se aí o trabalho de Van 't Hoff em Amsterdã. Aí você tem uma pequena imagem de Van 't Hoff, um químico holandês, bastante conhecido, já tratamos dos trabalhos dele, quando ele faz a sua publicação muito importante sobre a natureza do carbono, dizendo que o carbono era tetraédrico. Van 't Hoff começou trabalhando com química orgânica e depois passou a ser mais conhecido por seus estudos de fisicoquímica. E dentro desses estudos, encontra-se os estudos sobre cinética. Em 1884, com apenas 32 anos, Van 't Hoff fez uma revisão dos trabalhos de cinética realizados por ele, e já eram bastantes, e por outros químicos, e publicou um livro, Estudo da Dinâmica Química.
Nesse livro ele discute a relação entre cinética e mecanismo de reação, bem como a dependência da velocidade com a temperatura. Ou seja, Van 't Hoff faz aqui nesse livro uma revisão de tudo que se sabia à época e já destaca aqui um outro conceito que eu chamo a atenção aqui agora, que é a questão do mecanismo da reação. Tá? Continuando seus estudos, em 1887, Van 't Hoff definiu várias ordens de reação e contribuiu para o entendimento do mecanismo de reações. É claro, quando eu digo contribuiu, foram os primeiros estudos. O estudo de mecanismos de reação, e especialmente das reações orgânicas, ele se desenvolve largamente já, começa a se desenvolver na primeira metade do século XX. Outro químico sueco, muito importante, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1903, é Svante August Arrhenius. Nasceu em 1859 e faleceu em 1927. A tese de doutorado de Arrhenius foi quase reprovada, tá? Tanto a parte escrita, ou seja, a teoria, quanto a própria defesa. Ele teve notas no limite da aprovação, foi quase reprovado. Era uma tese inovadora, que não teve muita aceitação pela banca, mas Arrhenius fez um trabalho intenso para divulgar o seu trabalho e acabou recebendo depois o apoio de químicos importantes e o seu trabalho foi reconhecido. Em 1889, Arrhenius começou a discutir o motivo pelo qual um pequeno aumento da temperatura resultava em um grande aumento na velocidade da reação. Van 't Hoff e Harcourt haviam mostrado que a temperatura influenciava, mas foi Arrhenius que começa a observar esse assunto e começa a investigar isso de uma forma mais detalhada. Ele destacou que a teoria cinética, no caso, teoria cinética dos gases, ela não era capaz de dar uma explicação satisfatória para os resultados observados. Ou seja, a teoria, então, disponível, você explicava que aumentando a temperatura, aumentava a velocidade, e com isso se deveria aumentar a velocidade da reação. Mas para Arrhenius, a explicação não era satisfatória. No caso dos gases, o aumento previsto da frequência de colisões das moléculas com o aumento da temperatura era muito pequeno para explicar o aumento observado nas velocidades. O que levou Arrhenius a considerar que o mesmo deveria estar ocorrendo em solução. Observa aqui que Arrhenius começa agora a analisar os resultados da teoria dos gases, começa a fazer uma inferência a respeito de soluções. O trabalho de Arrhenius é muito importante na área de soluções. Arrhenius, então, considerou que nem todas as colisões moleculares, mesmo envolvendo reações bimoleculares, resultavam em reação. Com base nessa ideia, ele propôs o conceito de moléculas ativas e energia de ativação. Aqui aparece um conceito que é do conhecimento hoje, né, de muitos estudantes de química, conceito de energia de ativação. O que Arrhenius está dizendo é o seguinte: numa reação bimolecular, uma molécula A reage com a molécula B, duas moléculas. Essas moléculas se colidem, se chocam. O que ele está dizendo é que nem todos os choques vão resultar em reação. Tá? Apenas alguns desses choques vão resultar na transformação do produto. Essa fração de moléculas, tá, que ao se chocarem se transformam no produto, ele chama de moléculas ativas. E a energia para esse processo ocorrer, ele chama de energia de ativação. Começa a surgir agora esses conceitos novos que Arrhenius vai desenvolver. Como em qualquer área do conhecimento, os avanços e as novas descobertas, de modo geral, elas sempre ocorrem com base em trabalhos anteriores. Tá? Arrhenius estava ciente, claro, dos trabalhos de seus antecessores. E ainda em 1867, um químico e físico austríaco, Leopold Pfaundler von Hadamard,
propôs que apenas as moléculas que possuíam energia acima de um certo valor, que ele chamou de valor crítico, podiam sofrer transformação química. Ou seja, esse conceito de que nem todas as moléculas, ao se encontrarem, vão sofrer uma transformação, já era um conceito conhecido, já havia sido proposto por von Hadamard, tá? Ou seja, e ele define, inclusive, essa energia como sendo um valor crítico. Se a energia das moléculas estiver abaixo desse valor crítico, não tem transformação química. Tá? Por outro lado, James Clerk Maxwell, em seu trabalho sobre a distribuição de velocidades moleculares, ele havia sugerido que a fração de moléculas que possuem energia consideravelmente acima da média à temperatura normal aumenta significativamente com o aumento da temperatura. Ou seja, nós vimos que Maxwell começa a fazer um tratamento estatístico para esses sistemas, e de que existe a temperatura ambiente, uma fração de moléculas, existe uma distribuição de energia nessas moléculas, existe uma curva de distribuição, tá? E existe uma fração de moléculas que tem energia acima do valor médio. Mas à medida que se aumenta a temperatura, essa fração aumenta. Isso é um outro conceito que trata aqui agora dessa distribuição de energia nas moléculas. Arrhenius, por sua vez, ele propôs que apenas as moléculas altamente energéticas eram ativas. Destaco esse ativos. Ou seja, nem todas as moléculas serão ativas, nem todas as moléculas vão reagir. As moléculas ativas são, então, capazes de participar efetivamente de transformações químicas. Essa era a ideia de Arrhenius, mas essa ideia, vocês observam, que já estava no ar por meio aí de trabalhos de outros pesquisadores, como Hadamard, Maxwell. E Arrhenius, então, encontra uma relação entre duas constantes de velocidade, que é K0 e K1, e são constantes de velocidade medidas nas temperaturas T0 e T1, ou seja, em cada temperatura você tem uma constante de velocidade. E aqui você tem uma expressão que eu incluo para vocês, uma expressão desenvolvida por Arrhenius, onde a constante de velocidade na temperatura T1 é igual a constante de velocidade na temperatura T0, aqui exponencial elevado, né, a Q T1 menos T0 dividido por 2 vezes T1 vezes T0. Ou seja, isso é uma equação que Arrhenius deduziu e que nos dias de hoje vocês encontram essa mesma expressão dada por essa equação, que é conhecida como equação de Arrhenius, onde a constante de velocidade é igual a uma constante exponencial elevado, né, a menos E, que é a energia de ativação, R, que é uma constante, T, que é a temperatura. Ou seja, essa equação é uma equação conhecida que te permite, por meio de estudos experimentais, determinar, inclusive, a energia de ativação de uma determinada transformação. Então, esse conceito de energia, de moléculas ativas, espécies ativas e energia de ativação, eles são aí amplamente desenvolvidos por Berzelius, que culmina com essa equação, que é uma equação comumente encontrada em livros textos de hoje. Como eu havia mencionado antes, Van 't Hoff havia escrito esse livro, Estudos de Dinâmica Química, né? E nesse livro ele faz um resumo do que se sabia à época sobre equilíbrio e cinética, e ele discute essa questão da cinética, mas além disso ele indica as condições para o estabelecimento do equilíbrio dinâmico. Ele derivou expressões para a constante de equilíbrio, empregando os dados de Berthelot e St-Giles para a esterificação do ácido acético. Ele mostrou que os seus resultados eram consistentes com a fórmula: concentração do ácido acético vezes concentração de etanol é igual a 1/4 da concentração de éster vezes a concentração de água. Van 't Hoff reconheceu que uma mudança na temperatura sempre afeta o equilíbrio. Ele anunciou o princípio do equilíbrio móvel, dizendo, hoje sabemos que é errôneo, né, que o aumento da temperatura favorece uma reação endotérmica. Nesse meio tempo,
o químico e metalurgista francês Henri-Louis Le Chatelier estava também investigando o equilíbrio químico, tá? Enquanto o Van 't Hoff tinha aí publicado o seu livro. Ou seja, ou mais um personagem entra aqui em cena, e Henri-Louis Le Chatelier, químico metalurgista francês, acaba que resulta dos seus trabalhos uma lei do equilíbrio químico, tá? Que fica conhecido como o princípio de Le Chatelier, e ele contribui muito para o desenvolvimento da termodinâmica. Como eu disse, Le Chatelier enunciou um princípio que leva o seu nome e é conhecido de todo estudante de química nos dias de hoje. Segundo esse princípio, quando uma mudança é imposta a um sistema em equilíbrio dinâmico, o sistema responderá de tal maneira a minimizar a mudança imposta. Ou seja, só recordando, você tem um composto A mais um composto B em equilíbrio, formando um composto C, e o sistema está em equilíbrio. Se você aumenta a concentração de B, por exemplo, o equilíbrio se desloca no sentido de formar mais C, ou seja, no sentido de minimizar o aumento imposto na concentração de B. Se você aumenta a concentração de A, o sistema também ele se desloca no sentido de formar mais C, porque ao formar mais C, a concentração de A que você aumentou reduz. Dessa forma, foi mostrado que o princípio dinâmico de Van 't Hoff trata-se de um caso especial do princípio de Le Chatelier. Ou seja, quando nós tratamos de equilíbrio químico, nós sempre mencionamos o princípio de Le Chatelier em função do fato de que ele é um princípio mais amplo, ou seja, qualquer mudança imposta no sistema, o equilíbrio se restabelece de modo a minimizar essa alteração imposta ao sistema. Então, o princípio dinâmico de Van 't Hoff era apenas um caso especial do princípio de Le Chatelier. Os estudos sobre cinética e termodinâmica envolveram muitos outros cientistas, sendo esta uma longa história. Enquanto esses estudos estavam sendo realizados, muitos químicos sabiam que algumas reações ocorriam de forma mais rápida na presença de pequenas quantidades de certas substâncias. Essas investigações resultaram na área da química que nós chamamos de catálise. Foi descoberto toda uma série de substâncias que, na presença das quais, mesmo em quantidades muito pequenas, a transformação era acelerada. O nome para essa aceleração, tá, é catálise. E o nome dado para essas substâncias que aceleram a reação são catalisadores. Mas essa é uma outra história que nós contaremos num outro momento. Estamos chegando ao final, farei algumas considerações. Além dos temas aqui discutidos, a fisicoquímica se desenvolveu em muitas outras subáreas. Como exemplo, podemos citar os estudos sobre mecanismos de reações que tiveram a contribuição pioneira de Arthur Lapworth, que em 1903 estudou a adição de HCN a compostos carbonílicos. Estudos sobre termodinâmica, química de soluções, contribuições importantes de Arrhenius e Oswald, entre outros. Estudos sobre propriedades físicas e estrutura molecular. Muitos desses avanços continuaram no início do século XX. No final do século XIX, os ramos clássicos da química que conhecemos hoje, como química orgânica, química inorgânica e fisicoquímica, já estavam bem estabelecidos e, de certa forma, eram áreas quase que independentes umas das outras. Conforme veremos em outro momento, no século XX, com os grandes avanços ocorridos nas várias áreas da química e de outras ciências, como física e biologia, passou a existir uma tendência ao estabelecimento de uma maior interação entre os diversos ramos da química, de modo que hoje, em pleno século XXI, a química orgânica, por exemplo,
se beneficia muito da físico-química, da química computacional e da física. Nos dias de hoje, ter uma visão compartimentalizada da química, como o que se estabeleceu ao final do século XIX, constitui, a meu ver, uma visão retrógrada e não contribui para o avanço da ciência em uma dimensão mais ampla. Terminamos por aqui. Não perca o próximo vídeo. A história continua. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.